Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do quadro Fala Comigo Doutor HCB. E hoje o nosso entrevistado especial é um médico, anestesiologista e intensivista também de nossa unidade. Tudo bem, doutor? Bom dia, Micaela, tudo bem? Agradeço a oportunidade de estar aqui para esclarecer alguns pontos sobre o paciente cirúrgico na UTI. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Então vamos lá, a nossa primeira pergunta então, principalmente para tirarmos dúvidas sobre pré e pós-operatório, em cirurgias e esse acompanhamento e abordagem na UTI. Como primeira pergunta, doutor, quais são os principais benefícios da monitorização intensiva para os pacientes pós-operatórios em comparação a outro ambiente? Então, Micaela, é importante falar sobre esse assunto, principalmente porque a terapia intensiva como especialidade é algo, digamos, recente, E durante muito tempo, tanto para os médicos quanto para a população em geral, o internamento do paciente na UTI se dava no momento em que ele complicava. Isso eu acho que está no inconsciente coletivo das pessoas e ainda dentro do grupo de médicos, isso faz parte da nossa cultura, o paciente só é indicado para uma UTI quando ele está complicando. E a verdade não é essa. A gente busca evitar as complicações. Hoje a terapia intensiva busca otimizar o paciente antes que haja complicações. O procedimento cirúrgico, ele não deixa de ser uma agressão ao organismo, certo? A gente costuma dizer, é uma agressão com hora marcada para acontecer. Embora seja uma cirurgia letiva, por vezes até uma cirurgia estética, mas ela gera uma agressão ao organismo e essa agressão gera uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória pode ser de vários níveis, entendeu? E a UTI está preparada para lidar com essa resposta, tá certo? Perfeito. E todas as alterações que advêm disso, tá certo? Então, se a gente for comparar o acompanhamento de um paciente pós-cirúrgico em uma unidade fechada como a UTI, todos esses eventos inflamatórios e seus marcadores são precocemente detectados e a gente intervém rapidamente, evitando as complicações. Aí eu volto para aquilo que eu falei inicialmente. A gente trabalha para evitar complicações. A gente trabalha para que elas não aconteçam. Não é ideal que o paciente vá para a UTI depois que a complicação está instalada. Daí a importância de ter o paciente dentro do UTI. Além disso, o paciente cirúrgico na UTI ele vai dispor de uma equipe multidisciplinar composta pelo médico plantonista, pela enfermeira plantonista, por um fisioterapeuta, por um psicólogo que vai acompanhá-lo 24 horas por dia. Então, se a gente for comparar esse atendimento com atendimento na unidade de enfermaria ou apartamento, com certeza vai ser um atendimento diferenciado e que vai evitar complicações. Então, doutor, enquadrando-se então na sua resposta, dando continuidade, uma segunda pergunta interessante. A monitorização contínua desses parâmetros vitais, dos pacientes na unidade de terapia intensiva contribui para justamente detectar precocemente qualquer complicação, e isso é importante. Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho a respeito desse acompanhamento, desse paciente e desses sinais vitais que vocês estão ali constantemente avaliando nesse paciente. Veja bem, na UTI a gente tem condição de avaliar parâmetros que vão além da simples monitorização de dados vitais. Eu vou fazer uma comparação para que fique bem claro. Por exemplo, o paciente está na enfermaria, ele está no pós-operatório. É uma cirurgia de médio porte, depois a gente vai falar sobre portes de cirurgias. Então, o enfermeiro, o técnico de enfermagem vai lá e vai verificar a pressão arterial, vai verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Claro, ele está sendo monitorizado. Só que a gente deve lembrar que pacientes que têm uma pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, a nível celular já podem acontecer alterações que vão predizer uma complicação e isso não tem como ser detectado numa enfermaria. Isso só é detectado na UTI. Por quê? Porque além dessa visão macro de dados vitais, a gente vai fazer dosagem de marcadores laboratoriais, bioquímicos, que vão predizer complicações. E aí a gente tem como intervir rapidamente. Vou dar um exemplo para que fique mais fácil. Por exemplo, a gente pode fazer uma gasometria arterial. E na gasometria arterial, o paciente está bem, conversando, sem queixas, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal. E a gente faz uma gasometria e vem lá um marcador que a gente chama lactato, que é um marcador de perfusão tecidual. Ele reflete como é que está a oxigenação dos tecidos. E esse lactato vem
elevado. Olhando só os parâmetros de pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória, esse paciente está ótimo, mas quando a gente vai numa gasometria, que é um marcador bioquímico, que vai mostrar como é que está a perfusão a nível celular, ele vai estar alterado. E aí a gente vai intervir precocemente. Somente o intensivista tem condição de fazer essa avaliação e essa intervenção precoce. Isso certamente vai influenciar no desfecho dele na recuperação do pós-operatório e na alta hospitalar. Na alta hospitalar, verdade. Inclusive precocemente, porque vocês vão conseguir realmente avaliar a tempo útil, né? Em tempo hábil. Exatamente. E além disso, a gente não faz uma avaliação diária. Então, se eu colho uma gasometria e ela vem alterada, eu vou intervir, seja com hidratação, seja com uma droga vasoativa, e algumas horas depois eu vou repetir essa gasometria. E vou repetir quantas vezes forem necessárias, 2 vezes, 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes ao dia. Isso não importa, a gente tem como monitorizar isso diariamente. Perfeito. Então vamos para a nossa terceira pergunta, doutor. O senhor pode nos falar sobre os benefícios específicos dessa monitorização intensiva em pacientes que passaram por cirurgias complexas dentro do Hospital Central, por exemplo? Então, nas cirurgias complexas, primeiro que o paciente vai se beneficiar mesmo que não sejam cirurgias complexas, Sim. por tudo isso que eu já expliquei, tanto a monitorização macrohemodinâmica, que seriam os dados vitais, quanto a monitorização microhemodinâmica, que seriam os parâmetros laboratoriais, gasométricos, tá certo? Nas cirurgias de alta complexidade, por exemplo, eu vou para ficar mais fácil de entender, né? Certo. Vamos falar aqui na cirurgia de alta complexidade, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia de clipagem de aneurisma cerebral. Pronto, acho que isso fica bem claro para exemplificar uma cirurgia de alta complexidade. Verdade. Então, um paciente que está internado no pós-operatório de uma cirurgia de clipagem de aneurisma cerebral, ele tem que estar sob vigilância 24 horas por dia, calculando o tempo todo como é que está a pressão intracraniana, a pressão de perfusão cerebral, como é que está sendo o suprimento de sangue e oxigênio a nível cerebral. E isso vai interferir diretamente na evolução do pós-operatório. Isso pode variar de uma evolução ótima, que seria o paciente sair totalmente sem sequelas, até a evolução desfavorável, que o paciente vai a óbito E o desfecho, né? Tem um desfecho com sequela grave. Sim. E a nossa monitorização, o nosso acompanhamento em tempo integral, com as medidas de exame físico e de exames complementares, no caso, exames laboratoriais, gasometria e outros exames, a gente vai ter como detectar precocemente essas alterações a nível cerebral, intervir rapidamente e evitar uma evolução desfavorável, entendeu? Eu acho que esse é um grande exemplo do que é uma cirurgia de alta complexidade acompanhada a nível de pós-operatório em TI. Eu poderia citar outra, por exemplo, um pós-operatório de cirurgia cardíaca. Não tem como você ter uma evolução favorável, seria muito difícil ter uma evolução favorável sem ter um ambiente de UTI onde você tem o controle de todas essas variáveis. Então, sem dúvida, no paciente, mesmo em pacientes sem alta complexidade, haveria benefício no acompanhamento da UTI. Em pacientes de alta complexidade, grandes cirurgias de grande porte, não há como discutir a diferença entre a unidade da UTI e as outras unidades. O paciente só tem vantagens em estar no UTI nesse momento. Doutor, hoje a nossa unidade consta, né? Obtemos hoje então a unidade de terapia intensiva dentro do Hospital Central. Mas uma outra questão que eu quero trazer agora é sobre o pré-operatório. Muitas vezes tem esses mitos, medos, dúvidas a respeito, né? E se realmente há necessidade de um paciente pré-operatório precisar, né, da unidade de terapia intensiva. Bom, até agora a gente falou das vantagens de se fazer o pós-operatório em unidade de terapia intensiva. Em relação a pré-operatório, a gente restringe um pouco o número de pacientes, mas alguns pacientes se beneficiariam sim do internamento em terapia intensiva. E quais seriam esses pacientes? São aqueles pacientes que já têm alguma comorbidade, ou seja, têm alguma outra doença, que tem algum grau de descompensação e que precisa fazer uma cirurgia, seja ela eletiva ou seja ela de urgência. Por exemplo, digamos que o paciente vai fazer uma cirurgia prostática, uma ressecção de próstata por uma tumoração de próstata, né? E ele tem uma insuficiência cardíaca, entendeu? Que está descompensada, quer dizer, o paciente precisa fazer aquela cirurgia, Sim. mas tem uma outra comorbidade que precisa ser tratada. A gente pode internar esse paciente no pós-operatório, otimizar a condição cardiovascular dele, para que ele possa ser submetido à cirurgia e ter uma evolução favorável, entendeu? Ou seja, minimizar os riscos de complicação Desse paciente, né? Desse paciente. Uma cirurgia
cirurgia de urgência, por exemplo, apendicite, mas digamos que seja um apendicite no paciente que tem uma insuficiência renal, aquele paciente que já tem uma doença renal crônica, que é submetido a sessões de hemodiálise, e ele evolui com uma apendicite, que é uma cirurgia de urgência, uma cirurgia geral de urgência. Então a gente tem como internar esse paciente na fase pré-operatória, otimizar essa função renal, controlar a função renal, os eletrólitos, o sódio, o potássio desse paciente, encaminhá-lo para o centro cirúrgico, que é uma condição melhor, uma condição favorável para que o desfecho no pós-operatório seja eficiente, melhor. Com certeza. Minimizando os riscos. Doutor, quanto às escalas, né? Na estratificação de risco, no pré-operatório e em cirurgias eletivas. Bom, aí a gente tem dois tipos de classificação. Você pode classificar o porte dessa cirurgia quanto à duração, e a segunda classificação seria quanto ao risco de sangramento. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, em relação à duração. Seriam 4 portes. Cirurgia porte 1 seria uma cirurgia que dura até 2 horas. Porte 2, de 2 a 4 horas. Porte 3, de 4 a 6 horas. E porte 4, acima de 6 horas. E por que isso é importante? É importante principalmente quando a gente fala de risco cirúrgico, né? A cirurgia porte 4, que é uma cirurgia acima da 6ª hora, traz muitos riscos. E nisso a gente inclui tanto as cirurgias de emergência quanto cirurgias eletivas. E aí eu volto para aquela nossa primeira conversa, quando existe o questionamento da necessidade de um paciente de cirurgia eletiva e UTI. Uma cirurgia que dura mais de 6 horas, mesmo que seja uma cirurgia eletiva estética que seja, entendeu? Quando a gente está falando de cirurgia paraplástica, os riscos aumentam. E por quê? Porque é muito tempo de imobilidade. Então é um paciente que tem um risco aumentado de eventos vasculares. Eu estou falando de trombose venosa profunda, tá certo? A partir da 6ª hora, distúrbios, embora o paciente possa estar estável hemodinamicamente, como eu falei no início, com sinais vitais normais, pressão arterial normal, frequência cardíaca normal, mas a nível metabólico já pode haver um sofrimento tecidual. Aquilo que eu falei inicialmente, a perfusão tecidual, a oferta de oxigênio aos tecidos e às células começam a ficar prejudicados. Entendeu? Começa a aumentar o risco de uma situação que ocorre no organismo, que é a acidose metabólica. Falando de uma forma mais clara, o sangue começa a ficar mais ácido, e isso causa problemas sérios a nível cardiovascular, inclusive depressão do sistema cardiovascular, depressão cardíaca, queda de pressão arterial. Então, uma cirurgia acima de 6 horas é uma cirurgia onde os riscos aumentam muito, né? E certamente os pacientes que têm uma longa duração de cirurgia, um tempo cirúrgico maior de 6 horas, pior ainda se for uma cirurgia de emergência, teria todos os benefícios fazendo o seu pós-operatório a UTI, tá certo? A outra classificação é quanto ao risco de sangramentos. Aí a gente classificaria em pequeno, médio ou grande porte. Eu vou exemplificar para ficar fácil. Uma cirurgia de pequeno porte, uma cirurgia oftalmológica, uma cirurgia para ressecar uma tumoração de pele, uma hérnia umbilical. São cirurgias de pequeno porte, mas o risco de sangramento é mínimo. Né? Uma cirurgia de médio porte, por exemplo, uma tireoidectomia é um risco de sangramento maior do que a de pequeno porte, mas não é tão grande assim, tá certo? E as cirurgias de grande porte, aí são cirurgias onde o risco de sangramento aumenta muito. Por exemplo, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia de grandes vasos, uma artroplastia de quadril, a prótese de quadril, que a gente vê muito nos pacientes idosos hoje em dia. O envelhecimento da população é uma cirurgia que aumenta a sua frequência cada dia. E a artroplastia de quadril, a cirurgia de quadril no idoso, é uma cirurgia de grande porte. E por isso a gente costuma indicar que o pós-operatório desses pacientes com artroplastia de quadril seja feito em ambiente de terapia intensiva, porque o risco de sangramento é maior e, diante desse risco maior, as complicações, os riscos de complicação são bem maiores, tá? Então a gente tem essas duas classificações, por tempo de duração e por risco de sangramento. E existem aquelas cirurgias onde se associam os dois riscos, são aquelas cirurgias de longa duração com alta possibilidade de sangramento. Aí os riscos, você imagina que isso vai duplicar. Verdade. Então, assim, certamente esses pacientes teriam grandes benefícios com o internamento em unidade de terapia intensiva. Doutor, quanto às cirurgias de urgência e emergência, o manejo de paciente em UTI pós-cirurgias de emergência
pode impactar na mortalidade e morbidade a longo prazo desse paciente? Ok, Micaela. Como a gente havia falado, tanto em cirurgias eletivas quanto em cirurgias de urgência e emergência, o internamento em UTI pode impactar no desfecho. Sim. É isso. E sem dúvida, esse controle das complicações, evitando as complicações no curto prazo, no pós-operatório imediato, detectando precocemente aquelas alterações que eu já havia falado, né, de alterações de perfusão tecidual, de alterações a nível microhemodinâmico, que a gente só detecta a nível laboratorial, isso é feito dentro da unidade de terapia intensiva, ele vai impactar no desfecho do paciente a curto prazo, no tempo de internamento do paciente a curto prazo, e essas variáveis elas vão impactar diretamente no desfecho a longo prazo, diminuindo morbidade e diminuindo também mortalidade. Tá certo? Então, esse cuidado inicial do paciente, começando lá na sala de cirurgia, não é? Tentando minimizar o tempo cirúrgico, que isso vai diminuir aquele risco que a gente falou anteriormente, né? A ida à UTI, onde precocemente todas as alterações hemodinâmicas, bioquímicas serão detectadas precocemente e tratadas precocemente, diminuindo o tempo de internamento na UTI, o tempo de internamento a nível hospitalar, retornando o paciente para casa precocemente, vão impactar na morbidade e na mortalidade a longo prazo. Doutor, agora nos conte um pouquinho da sua história, o porquê da escolha pela medicina e também na sua especialidade, né, anestesiologia e posteriormente a medicina intensiva. Bom, em relação à medicina, desde que eu me conheço por gente, eu dizia que queria ser médico. Perfeito. Em relação à anestesiologia, assim, eu acho o ambiente do centro cirúrgico fascinante, tá? Eu gosto do paciente agudo, eu gosto do cuidado do paciente grave, em que as variações são muito rápidas e a sua atuação também tem que ser muito rápida. Eu acho isso fascinante, de ver o resultado rapidamente, de intervir rapidamente no paciente que está ali na sua mão, sendo operado. Por vezes uma cirurgia apenas eletiva, de pequeno porte, de pequeno risco, mas por vezes uma cirurgia de alta complexidade, como a gente falou, onde as variações do normal para o grave vão rapidamente, mas que rapidamente a gente consegue intervir. Então isso para mim sempre foi um grande desafio, cuidar desses pacientes. E a terapia intensiva ela veio depois como uma complementação disso. Entendeu? Porque naturalmente esses pacientes de alta complexidade eles necessitam da UTI no pós-operatório. E na UTI a gente tem a oportunidade de discutir não apenas a anestesia e a cirurgia que foi feita, mas a gente tem uma visão clínica do paciente muito maior. Vou dar um exemplo: um paciente que faz uma cirurgia urológica, então uma coisa bem pontual, bem específica, uma cirurgia urológica, né? Mas ele é um paciente hipertenso, diabético, cardiopata, renal crônico. Então, na UTI, a gente tem a oportunidade de discutir, além da evolução cirúrgica da questão urológica, a gente vai discutir sistema cardiovascular, a gente vai discutir aparelho respiratório, a gente vai discutir sistema endócrino, falando de diabetes, a gente vai discutir o aparelho urinário, a função renal desse paciente. Então, a discussão clínica desse paciente vai ser muito rica. Então, isso eu acho que são especialidades que se complementam. E essa visão mais geral do paciente, englobando a parte cirúrgica e a parte clínica, aliada à terapia intensiva, onde a gente detecta precocemente as alterações e intervém rapidamente, recuperando o paciente, isso para mim é fascinante. Doutor, qual conselho você pode dar hoje, né, para os estudantes de medicina, para os recém-formados que desejam seguir a carreira da sua especialidade, né, anestesiologia e principalmente também, né, a medicina intensiva? Bom, o que eu poderia dar como conselho? Primeiro, a gente tem que gostar da especialidade. Então, assim, quem faz anestesiologia, quem faz terapia intensiva, primeiro deve gostar de trabalhar em unidade fechada. Cada médico tem a sua preferência. Sim. Tem médicos que preferem trabalhar em consultório, tem médicos que gostam de trabalhar em unidade fechada. Eu gosto de trabalhar em unidade fechada. A segunda coisa é gostar de vamos dizer, de um pouco de adrenalina, digamos Sim. assim, de estar preparado e predisposto a tratar intercorrências rapidamente, porque isso certamente vai acontecer na vida de qualquer anestesiologista ou de qualquer anestesista. Gostar do paciente agudo, um paciente onde você intervém rapidamente e vê o resultado rapidamente. Entendeu? Mas eu acho que mais importante que isso, alargando um pouco os horizontes e falando além da minha especialidade, eu daria um conselho para os estudantes de medicina que façam a área
que eles gostam, entendeu? Não escolham a área porque, e a gente vê muito isso, e eu acho que eu tenho a obrigação de falar sobre isso, porque a gente vê, então assim, por vezes o aluno, o estudante de medicina, ele procura uma área porque é a área que precisa daquele profissional no mercado, entendeu? Então, às vezes a preocupação com a questão financeira e a escolha da sua especialidade não deve de maneira alguma se basear em questões financeiras, porque é algo que você vai fazer para o resto da sua vida. Então, Micaela, o conselho que eu daria para os estudantes de medicina é: façam o que vocês gostam. E é isso, pessoal. Obrigada pela sua participação e pela sua audiência. Conto com todos vocês. Se inscrevam no canal do YouTube e nos acompanhem nas redes sociais @hospital.central. Obrigada.